vamos para a segunda parte. A gente já falou um pouquinho sobre os materiais, então a gente já viu que a gente usa diferentes materiais para diferentes condições em termos de resistência à corrosão, taxa de corrosão. E a gente viu que a gente tem também diferentes tipos de materiais que têm diferentes propriedades mecânicas, resistências diferentes, tenacidades, e a gente usa muito em função de onde a gente vai aplicar aquilo ali. E muitas vezes a gente até mistura muitos materiais, como a gente viu no caso daquela válvula para um trim standard, ou seja, para uma condição bem amena no material, principalmente porque a gente quer uma resistência à corrosão, outra a gente quer desgaste, outro não faz muita diferença, então você pode usar um aço carbono comum, então tá. Agora a gente vai olhar o outro lado, a gente vai olhar o lado do ambiente. Então, vamos falar a questão do serviço sour, né, o serviço com H2S. E a norma diz que esse sour service onde você tem ambientes com uma quantidade suficiente de H2S que pode causar o trincamento de materiais suscetíveis, obviamente, conforme os requisitos da NACE ISO. E aí eu trouxe aqui uma condição para ilustrar, para a gente pensar. Então, principalmente aqui no Brasil, que a gente produz muito petróleo no mar, existem condições aqui onde a gente vai ter fluidos produzidos, e os fluidos produzidos, assim, estão sempre vindo por dentro. A gente tem fluidos produzidos com H2S, CO2, e muitas vezes a quantidade de cloretos também pode ser alta. Então, a gente vai produzir óleo, gás e água. A água sempre vai vir junto e a gente tem várias etapas, várias atividades dentro dessa produção, né? Então, existem as atividades relacionadas com a perfuração até você chegar no poço, então é daqui para baixo. A gente tem toda a produção, onde você tem materiais ligados à produção, você tem materiais ligados à perfuração. Na perfuração, a gente tem muito mais esforços mecânicos e você encontra fluidos de vez em quando, né? Mas você trabalha com lamas de perfuração, você trabalha com materiais de muito alta resistência. Na produção, você também trabalha com materiais de alta resistência, até porque aqui, onde você vai até o poço, você vai estar com as pressões do poço. Então, as pressões do poço muitas vezes são bem altas. Então, você precisa ter materiais de muito alta resistência para resistir àquelas pressões, tá? Aí, quando você entra, por exemplo, num FPSO, numa plataforma, onde você vai começar a ter os processos de separação do óleo, você meio que cai a sua pressão. Então, você vai ver que você tem, aqui no upstream, você tem várias características bem específicas de materiais. Na hora que você cai a pressão e vai para o transporte, né, você vai ter outras características. Esse aqui seria o midstream. E quando você chega na refinaria, que é o downstream, você vai ter já temperaturas altas e você vai ver outros ambientes, os próprios contaminantes que foram sendo perdidos aqui ao longo, que foram sendo eliminados aqui. Então, você vê que, por exemplo, o cloreto, que você tem muito aqui no upstream, você já não tem aqui no downstream, né? Você vai ver que os materiais de muito alta resistência mecânica que você usa aqui no upstream, aqui no downstream você usa materiais que mais atendem aos códigos ASME e menos atendem aos códigos API. Então, nessa coisa dos materiais que a gente seleciona, existe uma diferença bastante grande entre o que é um material que vai trabalhar em upstream, um material que vai trabalhar nos dutos de transporte aqui e o material que vai trabalhar aqui na parte de refinarias, né? E existe, então, uma norma NACE MR, Material Recommendation 0175, que é a ISO 15156, existe especificamente para upstream.
E a gente tem a NACE MR 0103, que é a norma que adota em refinarias. E aí, vamos lá, então, o H2S em refinarias. Eu trouxe também aqui o API 571. O API 571 são aquelas práticas, né, recomendadas, né, que mostram os danos, os mecanismos de danos que afetam equipamentos em refinarias. E você vê que quando fala do H2S na refinaria, ele sempre chama de WET, HOS damage. Então, são os danos causados pelo H2S em ambiente úmido. Tá? E o API 571 tem uma coisa bem legal, que é mostrar exatamente nas diversas unidades, aqui, por exemplo, é tratamento de amina, né? Aí, aqui está mostrando aonde você pode ter os danos específicos em relação ao HOS, né? Então, aqui mostra no API 571 que os danos comuns são o blistering, o HC, o SOIC e também o SSC, né? Mas ele vai falar especificamente, né, do SSC, que o SSC é um tipo de trincamento que está ligado com a ação combinada de tensões e corrosão na presença de água e H2S, e é uma forma de hydrogen embrittlement, é uma forma de fragilização pelo hidrogênio, tá? E no caso específico do SSC, que ele está aqui, botou SSC, aqui ele botou errado, mas isso aqui, ó, do SSC, isso aqui eu colei do próprio API 571, tá? Ele mostra que, especificamente para SSC, o problema maior é de durezas, tá? E ele diz lá, bom, então, no caso de SSC, a dureza é o principal e você tem que controlar a dureza. O blistering, o HC, o SOIC não estão relacionados com a dureza do material, tá? E mais, os materiais tipicamente adotados em refinarias, eles não costumam ser suscetíveis ao SSC, justamente porque você tem uma tendência de trabalhar com materiais de mais baixa resistência mecânica. Então, você costuma se preocupar, principalmente em refinaria, com as regiões soldadas, porque as regiões soldadas, essas, sim, elas podem atingir durezas mais elevadas, caso você não tenha tido a preocupação de, durante o seu procedimento de soldagem, você qualificar para ele ter um endurecimento compatível com uma operação com H2S. Tá? E o que a própria NACE MR0103 ela diz? Ela fala, né, e essa MR0103 é específica para downstream, ela fala de todos os fatores que contribuem para o SSC, e os fatores que contribuem são os mesmos fatores que contribuem para upstream, contribuem para downstream. Só que aqui as condições que você encontra em downstream, elas são diferentes. Então ele mostra lá toda a característica dos materiais, composição química, faixa de resistência mecânica, tratamento térmico, microestrutura, o nível de tensionamento aplicado, a questão do fluxo de hidrogênio gerado, e que tem a ver muito com a concentração do H2S, o pH, a presença contínua de uma fase aquosa, né, de água, né, e também ele fala a presença de alguns contaminantes ou a presença lá do bisulfeto também. E aí a gente vê o seguinte, temperatura e tempo. Então, para o H2S em refinarias, ele mostra em que condições você tem que se preocupar para você precisar, para você dizer assim, olha, esse material precisa ser resistente ao H2S em função dessas condições que eu encontro nas minhas correntes na refinaria. Então, se eu tiver uma quantidade total acima de 50 ppm em fase aquosa, ou ele diz lá com pH menor que 4, se eu estiver trabalhando com pH maior do que 7,
E o principal, então, isso aqui é o que enquadra, que a gente vai ver que também tem na norma ligada a upstream, a gente também vai ver que existem condições que fazem com que o material precise ter a resistência ao H2S, mas o que a gente vai ver aqui que o que diferencia o H2S numa refinaria do H2S em produção de óleo e gás é que, além dos materiais serem de mais baixa resistência, que são menos suscetíveis, as condições ambientais normalmente levam para um pH mais alto e para a ausência de cloretos. Então a gente vê que em refinarias a gente vai ter problemas relacionados principalmente com os ácidos carbono e baixa liga. A gente não vai ter problemas de H2S relacionados com as ligas inoxidáveis ou as ligas resistentes à corrosão. Então, o mais comum é a gente ter, para ambientes de refinaria, o que a gente tem? Aqui mostra as condições de falha de ácido carbono, aqui mostra quando tem carregamento de hidrogênio, e mostra eu posso ter esses fenômenos de blistering, HIC e SOIC, que são um carregamento com hidrogênio por conta de um processo corrosivo, mas eu posso também ter o problema da corrosão sob tensão pelo hidrogênio, né, ou pelo sulfeto, que é onde eu estaria aqui com a norma NACE ISO. Essa aqui é uma norma SP, que é aquela Standard Practices, e essa aqui é uma norma que mostra as condições para você prevenir a questão dessas fragilizações pelo hidrogênio e questão de danos pelo hidrogênio em ácidos carbono. Então essa é uma outra norma, e esse aqui foi um artigo que eu vou colocar lá na pasta para a gente também. Então isso foi em refinaria. Em refinaria, o que eu tenho? Eu tenho muito mais problemas de H2S com ácidos carbono e baixa liga, e esses problemas estão muito mais ligados com a presença do hidrogênio na forma combinada, na forma de bolhas, na forma do HIC, na forma do stepwise, do SOIC. Menos ligadas com a fragilização pelo hidrogênio, principalmente porque os materiais são de mais baixa resistência mecânica e eu costumo ter problema somente em condições onde eu tenho processos de fabricação onde eu não cuidei para que a dureza do material estivesse controlada. E agora o H2S na produção de óleo e gás. Então esse aqui mais, a gente está falando agora de upstream. E eu trouxe aqui, esse Energy é uma literatura, né, que ele mostra diversos tipos de danos que podem acontecer em produção de óleo e gás, em plantas de produção de óleo e gás em upstream. Tá? E a gente vê lá que eu tenho, então, a corrosão pelo H2S aqui. E aí a gente vai ver o seguinte, dentro dessa literatura, ele também, assim como o API 571 ele mostra para a refinaria, ele mostra todos os processos de degradação que acontecem nas diferentes unidades. E aí eu trouxe uma coisa interessante para vocês verem aqui. Esse aqui é um processo de compressão de gás, né? E aí ele está mostrando quais são todos os danos que vão acontecer internal threats, porque são as ameaças que acontecem, obviamente, quando você está considerando os fluidos produzidos, tá? Você não está pensando nos externos, você está pensando nos fluidos produzidos. E aí ele mostra para cada uma né, a gente tem aqui numa separação, aí vem o gás, você comprime, né, aí mais um tanque, separa, comprime, e aí você vai vendo o seguinte, que quando você tem o gás úmido, né, pelas condições que ele está ali, você vê que esses materiais aqui, eles têm processos corrosivos pelo CO2, pelo H2S. Mas na hora que você aumenta a temperatura e você passa da temperatura de orvalho, né, o que acontece? O seu gás está seco. Quando você está com o gás seco, você não tem nenhum tipo de processo corrosivo acontecendo. Exatamente por quê? Porque se você está com um ambiente que não tem
a umidade, você não tem a ação dos diferentes agentes em modificar aquela água que vai estar em contato com os diferentes materiais. Então, uma das formas que você tem, né, não uma das formas, porque isso aqui é um processo que você não pode alterar, mas uma das características que você considera é que dentro do seu processo você pode ter algumas condições que fazem com que não hajam efeitos do H2S. E uma dessas condições é você estar com um ambiente seco. O H2S e o CO2, eles vão ter grandes influências em ambientes úmidos, onde você tem água livre, tá? E aí a gente tem que pensar o seguinte, que as condições de serviço, elas são definidas pelos usuários, indicando aonde que você vai realmente precisar ter materiais resistentes ao H2S. Mas você tem que definir essas condições considerando todas as exposições intencionais ou não intencionais à presença da umidade com o gás dissolvido, que seriam, por exemplo, quando você faz um bypass e de repente você está você está numa condição onde você pensa que você está com um determinado fluido, mas você está com outro fluido. Ou quando você está com paradas, ou se você está fazendo um tratamento do gás e o tratamento do gás falha, né? Por exemplo, né? Você está removendo o CO2 e H2S, mas a sua planta de tratamento está parada. Então você tem que entender muito bem que você vai definir as condições aonde aquele ambiente ele vai se enquadrar ou não dentro dos requisitos para ter o problema, e os requisitos para ter o problema envolvem você ter a presença do H2S, envolve você ter a presença de água, né? Então, é importante você entender que quando você define que você vai trabalhar com inibidores, você vai remover os gases, quando você vai secar, você tem que entender que aquilo ali, você tem que estar com aquele ambiente sempre naquela condição. Porque se você parar um inibidor, se você parar, mas não deixar tudo seco, você vai acabar tendo problemas aí que você não estava esperando. Então, você precisa entender que para enquadrar, você precisa considerar todas as condições da vida do material, tá? E aí a gente tem lá, né? Quer dizer, você pode não ter problemas porque você vai evitar que o ambiente esteja úmido com H2S através do seu processo, tal, desidratação. Você pode evitar que ele tenha uma taxa elevada de corrosão no material por conta de inibidores ou a própria seleção de materiais que você vai usar um aço inox. Não adianta usar barreira física por revestimento metálico orgânico. Orgânico não funciona de jeito nenhum. E os revestimentos metálicos, em algumas condições, você até pode usar, mas eles não evitam a fragilização do material. Então, não são recomendados para você prevenir o SSC. E, de uma forma ou de outra, se existir o perigo de você ter o H2S, você tem que já se prevenir utilizando materiais que sejam resistentes ao H2S, tá? É óbvio que essa coisa do material ser resistente ao H2S está muito ligada com uma condição complexa de vários fatores que estão influenciando e nem sempre dá para você fazer uma equação perfeita para você dizer se aquilo ali atende ou não atende. Então, é óbvio que ninguém vai exigir materiais que tenham que atender às normas se, historicamente, você utiliza materiais numa dada condição que você já fez aquele material ser exposto ao H2S em várias situações e ele funcionou, e ele muitas vezes aquela condição não atenderia dentro daquelas suas equações. Então, é muito importante entender que esse Material Recommendation da NACE,
é muito voltado para atender aqui ao que os usuários precisam, né? E são os próprios usuários que dentro da ISO, eu não sei se vocês sabem, mas a ISO, ela chama a gente de todos os lugares para opinar sobre a norma, né? Então, cada país tem os seus representantes junto à ISO e as pessoas trazem as suas experiências. E as normas, principalmente essa MR0175, que ela originalmente foi lá de 1975, né? Então, ela foi formada justamente quando o pessoal começou a dizer, ó, isso serve, isso aqui não serve. Mas, de repente, obviamente, mudam as características de poços. E aí o pessoal vai evoluindo, mas tem muito material que existe na norma simplesmente porque ele sempre esteve lá e ele nunca deu problema. Porque quando dá algum tipo de problema, o pessoal começa a discutir e tira da norma aquela condição, ou restringe aquela condição, ou faz um teste no material em dadas condições e diz, aqui nessa condição você pode usar, nessa outra você não pode usar. E o mais interessante da ISO 15056, né, é que ela mostra toda a lista de equipamentos aonde você normalmente aplica e também te dá as exclusões permitidas. Então, as exclusões elas estão também relacionadas com condições que usualmente não levam a falhas baseado num histórico de operações. E, em geral, se você for ver, são componentes que ou não são pressurizados, ou não são tensionados, por exemplo, internos que você tem, que não estão necessariamente pressurizados, muitas vezes eles podem não atender, ou para uma dada condição ele pode não atender, né? Ou quando você trabalha com fluidos inibidos, então tem determinados tipos de condições e atividades, por exemplo, em drilling, né, em perfuração, que você trabalha com lamas controladas, com pH alto, então você já sabe que naquela condição, se os equipamentos vão ter contato com o fluido durante pouco tempo, numa condição mais amena, então eles já colocam que existem exclusões permitidas para a norma, né, para atender à norma, tá? E aqui mostra a lista de equipamentos usual que você trabalha e tem tanto a parte toda de drilling e a parte toda das árvores de Natal, as linhas de fluxo, aqui equipamentos que trabalham com água, plantas de tratamento de gás. Então você já tem aqui aonde você utiliza e aonde você naturalmente não precisa atender a própria norma por conta dessa condição histórica de que nunca deu problema, tá? E aí a gente vê que também aqui está no midstream, né? Quer dizer, aqui também tem a parte toda de transporte e você aplica a ISO 15156 também para transporte. Só que vocês vão ver que quando você fala de dutos, especificamente no caso de dutos, a gente tem o API 5L, onde no API 5L, você, para dutos que vão trabalhar em ambientes sour, você já tem o anexo H direto, que mostra que quando você tem tubos que vão ser adquiridos para serviço com H2S, você já vai trabalhar especificamente com alguns requisitos adicionais aos requisitos usuais do API 5L. E esses requisitos adicionais são basicamente testes de dureza e basicamente testes de HIC. Por quê? Porque os dutos são feitos, muitas vezes os dutos sem costura são feitos num processo de laminação que tem menos problema do alinhamento das inclusões, mas a maioria dos dutos de maiores diâmetros, principalmente, são feitos a partir de chapas. E as chapas, você tem essa questão da deformação muito grande com um alongamento grande das inclusões. Então, os testes de HIC
são fundamentais para você trabalhar nos dutos, né? Quando você está falando de API 5L, X60, X70, X80, são materiais onde o teste HIC é importante. Já o teste de SSC já não é tão importante. Por quê? Porque é muito difícil nesses materiais, porque esses materiais que atendem ao API 5L, X, são todos materiais que têm granulometria refinada. Então, são materiais que têm tratamento termomecânico ou laminação controlada. E o que você tem ali? Você tem ali muito baixo carbono. Então, os materiais, normalmente, mesmo quando você solda, você vê que quando você solda dutos, a maioria deles você nem precisa usar pré-aquecimento, né? Você não dá tratamento térmico de alívio de tensões. Isso por quê? Porque os materiais eles não endurecem, porque eles têm um carbono muito baixo. Então, fazer o teste de SSC normalmente é apenas se for um requisito específico do seu cliente e o cliente quiser o teste. Então, isso aí é um acordado aqui. Então, quando a gente fala especificamente de dutos, e aí você vê que ele fala, o próprio API 5L, ele chama a ISO 15156, mas ele dá os requisitos específicos que você deve ter dependendo do tipo de tubo que você está utilizando, tá? E aqui mostra, então, essa tabela, que é a frequência de inspeção para cada tipo de duto e com os tipos de testes que você vai fazer, tá? E aí ele ainda diz, olha, esse teste do HIC, que é também o teste do Stepwise, o SOIC ele depende muito de você ter tensões. Então, o SOIC é mais se você estiver trabalhando com juntas soldadas. E ela tem que estar presa, né? Mas o HIC e o Stepwise, eles são identificados através de testes conforme a TM 0284, que é aquela que você coloca o seu material dentro do seu ambiente por um determinado período de tempo, e aí você avalia se aquele processo corrosivo injetando um grande carregamento de hidrogênio no material vai chegar nas inclusões e vai abrir as inclusões. Então, o que você faz normalmente na 0284 é fazer, depois do teste, você faz um ultrassom para ver se você tem aquelas regiões internas já que abriram as trincas, e você também faz o corte metalográficos para ver se como é que estão as trincas e se tem trincas, tá? Então, esse aqui é um API 5L dando requisitos conforme a NACE ISO 15156, tá? E aí, a NACE ISO 15156, ela tem 3 partes. Na parte 1, são os requisitos gerais. Nos requisitos gerais, o que você tem? Você tem aqui, primeiro que ela já vai chamar que, se você estiver falando de aço carbono e baixa liga, você vai para a parte 2. Se você estiver falando de ligas resistentes à corrosão, você vai para a parte 3. E ela vai mostrar também que quais são os fatores que vão influenciar. Primeiro, pressão parcial de H2S e pH vão ser muito importantes quando a gente trabalha com aços carbono e baixa liga. Essa coisa do pH é muito importante. Quando você trabalha já com as ligas resistentes à corrosão, você já vai observar mais a questão dos cloretos e das temperaturas. Por quê? Porque você já está preocupado de sair daquela faixa de passivação. E aí você vai ver que ele vai falar de alguns efeitos galvânicos e de tensões que são, muitas vezes, até meio subjetivos, né? Aqui você tem especificamente parâmetros que você vai ver e vai enquadrar para aços carbono e baixa liga e para aços inox. Mas esses efeitos aqui são efeitos que você deve considerar, mas que você não tem muito bem estabelecido esses parâmetros, até onde eu tenho um processo galvânico e que vai me gerar um problema, qual é o nível de tensão que vai me gerar um problema. Tá? Agora, quando você tem uma combinação boa consagrada, ele já vai mostrar, vão existir materiais que seriam materiais
pré-qualificados, seja o material, seja o processo fabril. Então, nessa combinação boa de materiais que você vai ter para uma dada condição, você já sabe pelo histórico que existem materiais consagrados, bons. Se você seguir o que a lista diz e se você seguir os requisitos na qualificação dos seus processos especiais, que são de conformação mecânica, soldagem, curvamentos, roscas, né? Você já vai atender. Agora, se você tem uma combinação que é boa na sua concepção como um projetista, mas você não tem dados que digam que aquela combinação é boa e que aquele material vai resistir àquela condição, aí você tem que definir testes de laboratório especificamente para a sua combinação, que vão te dar os dados para que você, ou um fornecedor de tubos, fornecedor de chapas, fornecedor de equipamentos, ele pode simplesmente fazer os testes e dizer que naquele projeto, com aquelas condições específicas, por testes laboratoriais que foram bem-sucedidos, você pode, então, utilizar o material. E a norma permite isso. A norma permite ou que você use materiais e processos fabris pré-qualificados ou que você use materiais dentro de um determinado processo de obtenção e para um determinado processo de fabricação, que aquelas condições que você usa no seu projeto, elas são adequadas para a utilização. Então, a norma permite isso. E essa parte 1 vai te chamar, vai te explicar isso, e vamos para a parte 2. A parte 2 é a parte dos aços carbono e baixa liga. E aí eu falei para vocês, assim, todo aço carbono e baixa liga tem uma taxa de corrosão. Se ele é aço carbono e baixa liga, ele tem uma taxa de corrosão. E o que você tem que entender é se essa taxa de corrosão ela vai ser mais crítica para geração de hidrogênio e se a quantidade de H2S que você tem no seu ambiente vai ser mais crítica para penetrar maior concentração de hidrogênio, a água. Óbvio que ele vai acidificar mais quanto maior for a concentração, né? E a gente tem a questão que o H2S também pode não estar sozinho. Então, aqui mostra o pH contra uma pressão parcial do H2S com o CO2, tá? Então, o H2S, o gás sulfídrico, ele acidifica. Só que a acidificação não é tão dramática do que quando você tem o CO2 junto. Então, se você tem CO2 com H2S, você vai ter, dependendo da sua pressão parcial, um pH cada vez mais baixo. E um pH mais baixo significa um material mais ácido. E um material mais ácido significa maior atividade na corrosão. Maior atividade significa maior penetração de hidrogênio, tá? E aqui mostra também que numa temperatura ambiente ou numa temperatura de 100 graus, você acaba tendo algumas alterações. Quanto mais alta a temperatura, nesse caso aqui, a sua temperatura ela teve um efeito menos dramático aqui na acidificação. E aí vê, né, quer dizer, a acidificação pode fazer com que a taxa de corrosão de ácido carbono e baixa liga seja muito aumentada e seja necessário o uso de um aço inoxidável. E aí é importante já trazer isso para a prática, né, quer dizer, o que acontece? Quando a gente tem uma quantidade grande de H2S, você pode não ter um processo de acidificação tão grande que faça com que você precise ter um aço inoxidável. Então, você pode trabalhar com aço carbono e baixa liga, mesmo tendo H2S, porque o efeito na taxa de corrosão não é tão acentuado. Já quando você tem o CO2 aí ele é muito crítico. Quanto maior o CO2, mais ácido vai ficar, e aí realmente vai chegar numa taxa de corrosão tal
que você talvez precise mudar o material. Então, esses efeitos combinados de CO2 e H2S é que podem ser bem dramáticos. O CO2 aumentando muito a taxa de corrosão e o H2S promovendo que aquela taxa de corrosão alta passa a penetrar muito hidrogênio no material e aí você vai ter todos os danos pelo hidrogênio. Os danos do CO2, ele tem muito mais a ação de perdas de espessura, mas se você tem o H2S junto, o fato de você estar tendo uma grande corrente ali e com grande geração de hidrogênio e o fato de você ter o H2S faz o hidrogênio penetrar e você vai ter efeitos sinérgicos aí, muito maiores e muito mais críticos quando você tem o CO2, tá? Outra coisa é que você teria também a presença de outros agentes, né? Quer dizer, o fato de você formar lá, ter os bicarbonatos e tal, pode alterar suas curvas também, e a própria ISO 15156 2, por quê? 2, porque essa coisa do pH, ela é mais dramática nos ácidos carbono baixa liga, porque ácido carbono baixa liga, ele sofre um processo de corrosão, mesmo que seja pequeno, mesmo que você forme filmes e mesmo que você tenha algum tipo de inibição, você ainda vai ter uma taxa de corrosão. Então, o pH ele é bem dramático em relação aos ácidos carbono baixa liga. E uma coisa que é importante também é saber essa coisa da pressão parcial. Mostra como que você calcula as pressões parciais, porque não basta só você ter uma concentração maior daquele agente. O efeito dele, a atividade dele na superfície do material depende da pressão parcial dele. A pressão parcial dele é a concentração vezes a pressão total, tá? Na verdade, quando você tem um meio aquoso, né, líquido, ou se você tem um meio gasoso, úmido, faz um pouquinho de diferença e a própria norma te mostra como que você calcula as pressões parciais. No caso de fase gasosa, ou no caso multifásico, ou se a sua fase é líquida, tá? Justamente por quê? Porque está preocupado na ação corrosiva que você vai ter na superfície dos materiais. E aí está lá, quer dizer, a questão do CO2 em acidificar, né? Então, o pessoal usa esse termo switch, é a corrosão que ocorre no meio com CO2. O gás reduz drasticamente o pH da água e ataca principalmente ácidos carbono. Os efeitos ainda não estão plenamente estudados, porque você tem algumas condições onde o CO2 pode formar produtos na superfície que passivam, e aí você ainda tem algumas características que podem reduzir as taxas de corrosão, tá? Porque pode ter alguma passividade, né? Então, a taxa de corrosão ela é influenciada pelo que é o material, a presença da água, a concentração do CO2 e a pressão do sistema no cálculo da pressão parcial. E aqui mostra alguns tipos de danos que acontecem em ácidos carbono em baixa liga por efeito do CO2. Você vê que ele vai destruindo o material, tá? Quais são os sistemas suscetíveis? São todos aqueles que contêm água, tá? Agora é interessante dizer o seguinte, que quando você tem CO2, uma das formas de você controlar, bom, você pode usar seus inibidores de corrosão e tudo, mas uma das formas de você não só controlar, mas de você prevenir a corrosão pelo CO2 é através do uso de uma liga resistente à corrosão, tá? Então, quando você usa ligas resistentes à corrosão, você já deixa de ter o problema do CO2, e eu aí trouxe até um exemplo do API 6A, tá? O API 6A é para Wellhead e Christmas Tree, né? Então, é para cabeça de poço e árvore de Natal. E aí eu trouxe essa tabela, que é uma tabela basicamente de seleção de materiais, que mostra as diferentes classes que você tem de material. A ABBCC é uma classe com General Service. E DDFFHA é para ambientes com H2S.
E aí mostra o seguinte, que tipo de material você vai usar para diferentes corrosividades, principalmente dadas pelo CO2. E aí você vê que quando você tem uma pressão parcial de CO2 até 7 PSA, você não tem um ambiente corrosivo. E aí você pode usar um material classe AA. Esse classe AA é tanto para corpos que são pressure containing, como para válvulas, hastes, que são pressure controlling. Então, aí vamos lá. Isso tem a ver com a função, né? Se você tem um corpo, é que nem aquele corpo da válvula que a gente viu lá atrás. O corpo da válvula, ele apenas precisa conter aquele fluido com aquela pressão. Mas quando você tem um equipamento de acionamento, ele vai efetivamente controlar a pressão. Então, ele não pode ter processos corrosivos, porque os processos corrosivos nesse tipo de equipamento que controla a pressão, que muitas vezes precisa ter seleção de materiais, material mais duro, material, né, que não sofra as torções, né? Esse tipo de material, ele precisa ser uma característica nada de corrosão. Então, a gente vê aqui, ó, se você tem uma taxa de corrosão baixa, por quê? Porque a sua pressão parcial de CO2 é baixa, o seu material de classe AA, ele pode ser um aço carbono baixa liga, né? Ele pode ser, né? Tanto para um corpo como para um controlador de pressão. Ao passo que, se você vai aumentando a pressão parcial de CO2, você vai trazendo o material para uma condição de meio um pouco mais agressivo, porque você está baixando o pH, né? Aquela coisa do CO2 ir baixando o pH. Se você estiver falando de um corpo, você pode fazer de aço carbono, mas se você já está falando de uma peça ou um componente que seja controlador de pressão, você já tem que ir para os aços inoxidáveis ou ligas resistentes à corrosão. Agora, aqui é interessante até dizer o seguinte, que para o API 6A, aço inoxidável é diferente de liga resistente à corrosão, tá? Para a NACE ISO 15156, aço inox e níquel e outras ligas, né, são a mesma coisa. Para o API 6A, aço inox, liga ferrosa, é aço inox. Liga não ferrosa é que vai para os CRA, tá? Os Corrosion Resistant Alloys. Aí você vê o seguinte, se você tiver uma alta taxa de corrosão, qual é a forma de você prevenir que tenha corrosão? É colocar aço inox em tudo, ou liga resistente à corrosão. E aí você vê assim, tanto aço inox como liga resistente à corrosão, não ferrosa, um níquel, por exemplo, servem. Então você vê, isso aqui é para ambientes que têm corrosividades com uma agressividade cada vez maior em relação ao CO2, mas que não tem H2S. Na hora que você coloca o H2S, onde o seu fenômeno é de fragilização, né, é um fenômeno que é o SSC, que pode te dar problemas, e aqui a gente está falando de upstream, então nós estamos falando de pressões mais altas e tal, que você normalmente não tem problemas do HIC, você está preocupado com SSC mesmo, né, aí, e com SCC também, você vê aqui que as mesmas condições AA, BB, CC são as mesmas para DD, EE e FF. Então, são agressividades, isso mesmo aqui vale para cá. E você vai ver que os materiais são praticamente os mesmos. A única diferença que você tem é que aqui, além de ser a seleção de material, para se vai corroer, taxa de corrosão maior ou menor, né? Se vai corroer, menor taxa de corrosão pode usar um aço carbono. Uma taxa de corrosão maior, pode usar um aço carbono se for numa condição não crítica. Maior taxa de corrosão, não pode usar o aço carbono, nem para uma região não crítica. Por quê? Porque o afinamento seria tão rápido que não duraria a vida útil toda do componente cumprindo a função dele. Então, a gente vê aqui, só que aqui precisa ser no meio, precisa atender a NACE. Então, esse aqui é um exemplo que mostra que quando você tem o CO2 com o H2S, aí você não só tem que mudar o material, o que faz mudar o material não é o H2S, porque você vê que você pode trabalhar com aço carbono em baixa liga, mesmo no meio do sour service.
o que faz mudar o material realmente é você ter um material que atenda às características de um material mais relaxado, um material não duro, tá? Isso porque você teria a fragilização. Então, a gente vê que em operação com H2S, esse termo Sauer, ele se refere à corrosão que está no meio contendo H2S, embora o efeito mais severo não esteja relacionado com a taxa de corrosão. Ou seja, não está relacionado com a perda por corrosão, e sim aos efeitos causados pela entrada do hidrogênio. E essa entrada, por sua vez, depende realmente, primeiro, de corroer, né? E depois de estar com água, ter uma concentração de H2S maior e um pH mais baixo e da pressão do sistema, tá? Então, isso aqui mostra que a geração lá de hidrogênio, quer dizer, quais são os sistemas suscetíveis, são todos aqueles que você tem água e você tem que observar se os materiais são ou não suscetíveis à fragilização através da ISO 15156, ou suscetíveis à formação de danos pelo hidrogênio, pela ISO 15156. E aí você vê que forma você vai evitar os problemas com H2S. Você vai usar um material que atenda a ISO 15156, você pode usar inibidores de corrosão e você pode manter seco, mas essa questão de atender a norma, ela realmente, principalmente para os ácidos de carbono baixa liga, ela é muito importante. E aí tá lá, eu trouxe para vocês verem aquela mesma válvula que a gente mostrou para um trim standard. Vamos ver o que acontece quando você tem um trim de atendimento a NACE, tá? E quando o pessoal coloca atender a NACE, o pessoal nem bota qual NACE, né? Devia colocar qual NACE, porque são várias. Mas eles dizem que o material que atende a NACE é o material que atende a 15156, tá? E aí você vê, né, a parte dos corpos, o que era aço carbono, continua aço carbono, né? Aqui a gente vê, aí olha só, aqui tem a NACE para aço carbono e a NACE para aço inox. Então, esse trim da NACE para aço inox não porque é NACE, porque você vê que tem NACE e aço carbono também, é porque além de ter o H2S, precisou ter uma condição tal que a taxa de corrosão para o aço carbono não serviria. Então, você vai fazer um atendimento a NACE com aço inox. E aí você vai ver, por exemplo, que a esfera, que para um trim standard, ela é de aço carbono niquelada, para um trim NACE, aço carbono, ela continua aço carbono niquelada, né? Só que se você tiver agora um trim de aço inox, que por exemplo, se você tivesse um CO2 mais alto, a sua esfera já não poderia ser de aço carbono. Ela já seria aqui um 17,4 pH, que é um aço inox 17 cromo 4 níquel, endurecível por precipitação, por exemplo. Mas você vê que entre o trim standard e o trim de aço carbono, o fato de ter H2S não modifica o tipo de material. Aqui não modifica. Se você agora precisar ter uma taxa de corrosão baixa em alguns componentes, aí o que é aço carbono, muitas vezes você chega aqui já com um aço inoxidável. E você vai ver que vão ter aços inoxidáveis mesmo para alta resistência, que são os aços martensíticos, por exemplo. E aí eu trouxe também, de novo, continuando aqui, para a gente ver o seguinte, que eu tenho que algumas molas, por exemplo, que lá para os trim standard, ela já era um 17,7, né? Então, de novo, 17 cromo, 7 níquel, endurecível por precipitação. O problema é que as molas que são de aço inoxidável, para elas terem uma resistência mecânica bastante alta, elas muitas vezes são encruadas, né? Ou ela pode também ter o tratamento endurecedor. Mas alguns tratamentos endurecedores, que dão uma dureza muito alta, não são aceitos para atender a uma condição NACE, não são aceitos. Então, você vê, por exemplo, quando você está com um trim de aço carbono, da NACE, é um Inconel, é uma liga de níquel, Inconel X750. Mas você vê que é a mesma liga se você tiver com um trim de aço inoxidável aqui.
Tá? Então, você vê que os parafusos, né? Eu vi até que tinha uma pergunta aí sobre parafusos e porcas. Quando você trabalha com parafusos e porcas, que são, aí você, mas quando que eu tenho um parafuso e esse parafuso está segurando um flange? Bom, se ele está segurando um flange do lado de fora, mas esse seu flange, por exemplo, ele está contido por algum tipo de isolamento térmico, alguma coisa que impeça que você, se você tiver algum vazamento, você possa não ter uma grande concentração ali né, você não considera a necessidade de usar para os parafusos e porcas externos. Você tem algumas condições que você tem que usar, mas o que a norma ISO 15156 te diz para parafusos é para uso em ambientes onde esteja molhado pelo fluido. Muito embora você possa ter, dentro de válvulas, por exemplo, vários parafusos que são molhados pelos fluidos, tá? Se por acaso o seu material do parafuso tiver que atender a NACE ISO, você vai, em vez do grau comum, você vai usar esse grau M. Então, em vez de um parafuso B7, ou em vez da porca 2H, você vai usar o B7M ou 2HM. Esse M é apenas um controle de dureza que você vai ter no material. Mas eu vou só controlar a dureza? Não, na verdade, você vai diminuir a dureza do seu material. Então, o seu fixador, na verdade, ele vai ter menor resistência mecânica. E se o seu fixador tem menor resistência mecânica, obviamente você tem que calcular quantos fixadores você vai precisar, porque usar um B7M é diferente de usar um B7, em termos da fixação, tá? Esse material aqui, ele escoa com uma tensão limite de escoamento bem mais baixa. Obviamente, o seu aperto tem que ser mais baixo e você tem que usar uma quantidade maior de parafusos, tá? Mas isso está mostrando, então, que quando você tem simplesmente atender a NACE ISO 15156 para aços carbono e baixa liga, normalmente você não muda a sua seleção de material entre ser um aço carbono e ser um aço inox ou uma liga resistente à corrosão. O que você faz é controlar todas aquelas regiões de alta tensão que são reveladas através de um grande endurecimento, tá? E aí tá lá, a parte 2. Na parte 2 da ISO 15156, a gente tem que os danos para aços carbono e baixa liga são principalmente esses danos de fragilização pelo hidrogênio, que é essa trinca de corrosão sob tensão pelo sulfeto, que é o SSC. Você também tem, em algumas condições, o HSC, o SOIC ou o Stepwise, mas essas são em condições bastante específicas, onde esses materiais aqui são materiais de baixa resistência, tá? São principalmente onde você tem chapas laminadas, então são os dutos, os tubos, né? Principalmente aqueles que são com costura, tá? E aí a norma, ela vai te dar todos os requisitos para você trabalhar com aços carbono e baixa liga. E aí ele mostra lá quais são os fatores que afetam o comportamento de aços carbono e baixa liga. Obviamente, tudo que a gente já tinha visto lá, né? Composição química, método de fabricação, o tipo de produto, a resistência mecânica, a dureza, né? A quantidade de trabalho a frio, né? Os tratamentos térmicos, a microestrutura, a uniformidade microestrutural, o tamanho de grão, a limpeza do material. Então, assim, existem algumas condições que ele mostra que afetam, que nem sempre as pessoas estão muito ligadas, né? Será que, quando eu observo um material, eu penso no método de fabricação daquele material e eu penso se existe alguma condição que está entre essas aí que poderia influenciar? Então, vamos dar uma olhada nisso. Aqui também tem todas as condições de meio, tá? Só que eu vou focar principalmente nas condições do material. E aí eu trouxe esse caso, que foi um paper da NACE, né? Que ele mostra um flex tubo que estava trabalhando no meio sour
E esse flex tubo, ele é um tubinho que tem aí um diâmetro pequeno, e ele é feito de chapa, e ele é feito com uma chapa, uma costura autógena, né, por resistência, e aí aqui mostra a região da costura autógena feita por um processo de resistência, e aí mostra, quando você faz essa deformação, né, quer dizer, quando você faz a resistência funde e você dá uma apertadinha. Quando você aperta ali, algumas regiões no material, se o material é de chapa, aquelas linhas de segregação central, elas tendem a aflorar aqui na superfície, depois o pessoal dá aqui tira uma rebarba aqui em cima, e aqui seria a superfície do material, e aí, mas aqui você tem aqui a costura e você tem aquelas linhas aqui. E o que acontece? Esse material aqui, o pessoal não atentou, mas ele era de uma chapinha, onde a chapinha tinha uma linha de segregação central. Só que nessa linha de segregação central, se você observar aqui, tem durezas muito elevadas nessa região central. E quando o camarada ele fez a solda e a solda aflorou aqui, e você começou a ter processos corrosivos aqui, e você acabou tendo uma grande entrada de hidrogênio e uma decoesão lá dentro, e depois o material, além de ter essa decoesão, ele teve essa fratura aqui, né? Essa propagação rápida aqui. Então ele teve como se ele tivesse feito um blister e ainda fez aqui uma fragilização aqui causada pelo H2S aqui. Então, aqui, além da composição química e das propriedades macroscópicas, é importante entender que o processo de fabricação, nesse caso aqui, uma costura autógena, a partir de material laminado com segregações centrais, o material deveria ter sido especificamente testado para ver se ele seria ou não resistente ao H2S, e não simplesmente o fato dele ser um material que se enquadraria naquela lista original, ele não atendeu, porque ele tinha características especiais. Então, é importante entender se você está com um produto, que ele é um produto consagrado, ou se ele é um produto novo para ser utilizado numa condição nova de H2S, e você não considerou e não fez o teste. Então, aí acaba tendo uma falha em serviço. E aí, estamos falando de aço, carbono e baixa liga. Se a gente está falando de aço, carbono e baixa liga, onde aquela questão do pH é muito importante, é interessante a gente pensar que quanto mais baixo o pH, a gente vê aqui no Y o pH e a gente vê aqui no X a pressão parcial de H2S, a gente vai ver que existem condições aqui, né, combinações entre pH e pressão parcial, que podem me dar condições bem dramáticas, né? Então, eu vejo o seguinte, se eu tenho um pH muito baixo, significa que é um material muito ácido. E materiais muito ácidos podem ter uma taxa de corrosão muito grande. E pode ter uma grande evolução de hidrogênio. Porém, se eu não tenho H2S, esse hidrogênio, a taxa de geração e a taxa de evolução, a taxa de geração de hidrogênio atômico e a taxa de evolução de H2, elas podem balancear ali e você não ter uma penetração grande de hidrogênio. Agora, se eu começo a ter o H2S e ele inibe essa recombinação e eu começo a aumentar as concentrações de H2S, as concentrações do átomo de hidrogênio na superfície, se eu começo a aumentar a concentração do hidrogênio na superfície, o hidrogênio pode penetrar. E quando o hidrogênio começa a penetrar, ele começa a criar os danos. Então, eu tenho, obviamente, severidades de meio diferentes para diferentes pHs e pressões parciais de H2S. E a norma te dá isso. Ela te diz que você tem, basicamente, 4 regiões de severidade. Como você está pensando especificamente na fragilização pelo hidrogênio, causada pelo H2S, se você não tem H2S, você tem uma quantidade muito baixa de H2S, essa sua severidade aqui, 0, você não precisa se preocupar muito do material atender aqueles requisitos de fragilização. Tá? Mas você tem que saber que um pH de 3, né, ele significa uma taxa de corrosão acelerada para o ácido carbono. Você tem que saber que isso acontece. Então, você tem que tomar cuidado.
Tá? Então, assim, a norma ISO 15156, ela olha apenas a questão da fragilização pelo hidrogênio causada pela presença do H2S. Mas meios muito ácidos, você já teria um afinamento do material, você teria uma taxa de corrosão, você poderia até ter uma fragilização dependendo das durezas do material, tá? Em geral, materiais que têm carregamento com hidrogênio, ou por meio ácido, ou por proteção catódica, por exemplo, eles também têm limites de dureza. Só que os limites de dureza são mais altos porque a quantidade de hidrogênio que entra é mais baixa. Então, a gente vai ver que para trabalhar com a proteção catódica ou trabalhar para meios ácidos, você tem o limite de 35 álcool C. Você não deve ultrapassar 35 álcool C para qualquer ambiente que você trabalhe que tenha carregamento de hidrogênio. Se você colocar qualquer equipamento no mar, onde o mar naturalmente vai estar conectado em algum tipo de proteção, você nunca pode ter dureza acima de 35 álcool C. Justamente porque o hidrogênio vai penetrar, porque você vai ter na proteção catódica uma geração contínua de hidrogênio, ele vai penetrar, mas ele vai penetrar numa quantidade menor. No ácido, ele vai penetrar numa quantidade menor. Quando você tem o H2S, não, aí a sua concentração do hidrogênio na superfície vai aumentando e ele vai entrar muito. E vai entrar tanto mais quanto maior for a sua pressão parcial. E aí a gente tem, então, duas coisas. A geração do hidrogênio é um meio ácido, então um pH baixo, e a entrada do hidrogênio é associada à concentração e à pressão parcial de H2S, que está ligado com a pressão total do seu sistema. Então, na região zero, não existe uma preocupação grande de você selecionar um material especial para o SSC, tá? Você tem que selecionar um material para trabalhar com meio ácido, mas para o SSC, você não tem uma preocupação especial, não tem que atender a essa norma aqui, você não precisa atender. Já quando você está ainda num pH alto, mas você já começa a ter uma pressão parcial de H2S acima de 0,05 PSI ou acima de 0,3 kPa, você começa a ter uma severidade crescente para pHs decrescentes. Então, a sua severidade 1 é quando você tem um pH mais alto com uma quantidade de H2S maior, a severidade 2 e a severidade 3. A severidade 3 é a máxima severidade que você vai ter. Então, é a máxima quantidade de hidrogênio que você vai colocar lá dentro. Então, para a severidade 3, o pessoal fez a lista de todos os materiais e fez a lista dos materiais pré-qualificados, que são aqueles materiais relaxados, com baixa dureza, materiais que têm um histórico de utilização bastante consagrado. Então, esses materiais, eles entraram numa lista aqui, uma lista que, se você atender a esses materiais e se você qualificar os procedimentos conforme a norma manda, você pode utilizar esses materiais mesmo nessa severidade maior. Agora, existem condições onde a severidade do meio não é tão grande, que são as severidades 1 e 2, onde você precisa ter cuidados, mas é uma condição menos crítica. E aí a norma já te diz, olha, algumas condições menos críticas são essas, essas e essas, você pode usar. Mas ela também te diz o seguinte, se você tem uma severidade menor do que a severidade 3, talvez valha a pena você testar o seu material com a severidade que você efetivamente vai ter no seu projeto. Então, para esses índices, para essas regiões de severidade 1 e 2, você tanto pode ter materiais pré-qualificados para essa condição, como você pode testar o material na condição que você quiser, tá? E aí vem a severidade 3, que é a severidade máxima, aonde a norma já te diz quais são os tipos de material que você pode utilizar. Ela te dá até uns exemplos, né? Então, aqui estão alguns exemplos que você usa para atender uma severidade 3. Então, olha aqui, ó, um A106, ele já é um material pré-qualificado
para o grau A, B ou C. O A333, nos graus 1 e 6, são pré-qualificados. Então, esses materiais são exemplos de materiais tubulares, produtos tubulares, que são pré-qualificados para usar para uma severidade 3, que é a máxima severidade. Agora, o teu material não está na lista? Ah, mas o seu material, ele tem uma composição química que é de aço carbono, ele tem menos de 1% de níquel. Poxa, o níquel é um problema, porque o níquel, ele favorece a retenção de austenita em várias condições, né? Principalmente nos temperados e revenidos. E essa retenção de austenita pode favorecer o que num processo mecânico você não tem grandes problemas, que eu vou usar um material com 3% de níquel, porque eu vou trabalhar numa temperatura criogênica. Criogênica já vou para o aço inox, mas uma temperatura de menos 70, menos 60 graus, eu vou usar um material com 3% de níquel, que é um A333 num grau de alto níquel. Aí, bom, ele é temperado e revenido, mas o temperado dele revenido não é só martensita, é uma martensita revenida, mais regiões de austenita retida, mais martensita de baixo carbono não revenida. Então, para uma condição mecânica, não tem grandes problemas, o material vai ter uma tenacidade, mas numa condição onde o hidrogênio vai penetrar, vai se localizar lá dentro, a austenita, ela dissolve o hidrogênio, então ele pode se localizar ali, daqui a pouco você tensiona o material, daqui a pouco aquela austenita está instável, se transforma em martensita. Aí transformou em martensita não revenida, alta dureza, localizadamente, daqui a pouco o material está todo trincado. Então, você vê que a tua composição química, ela é importante. Então, ele já diz, olha, se você tem um material que tem uma dada composição, o seu tratamento térmico, ele dá a lista dos tratamentos térmicos que você pode ter. E a dureza está baixa, então a sua dureza máxima, por exemplo, é 22 Rockwool-C no material. Existem algumas exceções, onde, por exemplo, um A105, você vai trabalhar com uma dureza 187 Brinell, então um pouquinho mais baixa, ele já te dá tudo que você tem que ter em relação aos seus materiais base, ele te dá o que você tem que ter em relação à sua soldagem, que você deve qualificar o seu procedimento de soldagem para ter um endurecimento compatível com o H2S, em todas as regiões, metal de base, metal de solda e zona termicamente afetada. As suas deformações a frio, você tem que controlar, talvez você tenha que dar alívios, mesmo em materiais que tenham conformação a frio, você tem que dar o alívio. A forma como você faz uma rosca. Então, a norma, ela vai te dando todas as suas características para você ter um material relaxado, para atender uma severidade, que é a severidade máxima que você vai ter para aços, carbono e baixa liga, que é quando você tem pH muito baixo com uma alta concentração de H2S. Aqui a gente vê também que eu posso ter os parafusos e porcas, como eu falei para vocês, é um componente que já é naturalmente de alta resistência, ele pode ser aceito na versão de mais baixa resistência, né? Só que ele mostra que esses parafusos são aqueles directly exposed to a sour environment, ou seja, aqueles que estão com isolamento ou protetores de flange, né? Aí você vai ter que usar esses parafusos, como eu falei, numa condição mais de refazer o seu projeto para ver se a quantidade de parafusos tem que ser alterada, né? E aí você tem componentes que são de alta resistência, mas que têm um bom histórico de utilização, ou porque tem características específicas de operação, né? Ou porque tem temperaturas mais favoráveis. Então, os critérios são menos apertados. Então, mostro para componentes downhole aqui, se você tem uma relação entre a tensão, o limite de escoamento e a dureza, então ele mostra lá, se você está trabalhando com os cromomolibdênio, que são daquelas da série 41, né? 4130, 4140, e suas modificações. Se ele tiver na forma temperada e revenida, eles podem ser aceitos até 30 Rockwool-C, se ele tiver uma tensão limite de escoamento de 690 megapascal.
Então, você vê que os limites que a gente pode ter de dureza, eles não são limites de dureza que são aqueles do grau de severidade 3. Por quê? Porque são específicos para condições downhole aqui. E aí ele mostra que existe a relação do escoamento com a dureza e você pode até ter menor temperatura de tratamento térmico, porque lá nas soldas a gente vai ver que existe uma temperatura mínima que você tem que ter para o material ele receber um tratamento térmico de alívio de tensões. Mas aqui ele mostra que para essas condições aqui, você pode trabalhar com temperaturas de tratamento térmico inferiores, porque você está numa condição onde o histórico de utilização era favorável, você teve um bom histórico, assim como, por exemplo, que você está vendo aqui para aqueles materiais que são do API 5CT, que são para case e tubing, onde você vê graus de até 125 KSI de tensão limite de escoamento. Essa é uma tabela que mostra que esses materiais eles atendem a NACE se você estiver trabalhando acima de determinadas temperaturas, justamente porque a gente viu que a temperatura para promover a fragilização pelo hidrogênio é uma temperatura baixa. Então, se você está trabalhando em temperaturas mais altas, você não vai ter fragilizações. Então, mostra lá. Para todas as temperaturas, se você vai trabalhar tensionando o material em qualquer temperatura, você tem determinados graus do API 5CT que você pode utilizar, que são pré-qualificados. Se você vai trabalhar em outras temperaturas de operação, onde você está com a tensão, você pode chegar até graus muito mais altos. E isso por quê? Porque tem um bom histórico de atender aquelas características. Então, para que você vai criar condições muito mais criteriosas se atende, né? Por exemplo, na parte toda de drilling também, como os fluidos são muito controlados, né? Então, ele mostra lá, se os seus fluidos eles estão trabalhando com um pH 10 ou acima, você está neutralizando H2S, usando seus inibidores ou seus sequestrantes de H2S, você pode trabalhar mesmo em condições muito mais altas. Você pode trabalhar, por exemplo, com uma dureza até 26 ROC, e você, por exemplo, as lâminas de cisalhamento de BOP, por exemplo, ele já diz, olha, uma lâmina, ela nunca vai atender, porque ela sempre vai ser suscetível, tá? Então, você vai ter que prestar atenção, porque talvez você não possa deixar corroer, talvez você tenha que utilizar um material diferente, tá? Isso aqui a gente está ainda na ISO 15156, parte 2, que é a parte que trata de aços, carbono e baixa liga, né? E aí a gente vem lá, né? Assim, quando não existe dados ainda, né? Então, assim, você olha lá, quais são os seus requisitos do seu material. Aí você olha lá na norma, e aí você vai ver, na 15156.2, aí você diz assim, olha, eu tenho um material que ele me atende dentro do meu projeto, para a minha classe de resistência, olhando as exclusões, olhando as aberturas da norma em relação ao tipo de componente que eu estou. Eu tenho algum material que vai me atender? Sim, se eu tenho, eu uso logo aquele material que está listado com as condições que estão listadas na ISO 15156. Eu não tenho material qualificado. O que eu faço? Eu posso pegar e agora fazer uma qualificação num laboratório dentro dos requisitos que o meu usuário pediu. Aí eu vou fazer os parâmetros todos definidos conforme o meu projeto. Eu vou chegar lá no fim e eu vou ter um material que foi qualificado para uma dada condição, que é a condição do meu projeto, e aí eu vou usar o meu material com tudo registradinho do jeito que eu fiz todos os meus ensaios. Agora, eu posso também querer que, não, olha, esse é um produto que agora vai entrar em linha, eu quero que esse produto esteja dentro da norma. O que eu posso fazer? Eu posso, então, solicitar para inserir o meu produto dentro com aquelas características do produto na norma, e aí você vai fazer os testes de laboratório específicos que a norma determina para você
colocar o seu material dentro da norma. E isso aí é feito através das comissões, e tem laboratórios que fazem esses testes, que são os ballots, né? Onde o pessoal, todo mundo que faz parte da ISO, dá ideias e dá opiniões sobre que condições específicas deveria fazer, e aí você vai fazer as condições dentro dos requisitos da norma, e aí você vai, então, submeter esse material para inserção na norma. E na hora que você submete ele, ele passa a fazer parte dos materiais listados, demora aí um tempinho, né? Vocês veem que a última revisão aí da ISO mesmo foi em 2015, então você viu que já estão aí 6 anos, já deve estar na hora aí de fazer uma revisão, e enquanto isso os ballots estão acontecendo. As comissões da ISO se encontram todos os anos, então o pessoal deve estar já novos materiais ali na bucha para entrar aí como listados, tá? E aí você vê quais são os testes padronizados. Especificamente no caso de ácidos carbono e baixa liga, você pode fazer os testes na região 1, na região 2, e os testes você vai fazer conforme as normas que são as aplicadas, você vai utilizar meios padronizados, você vai utilizar pressões parciais conforme você está definindo aqui em que região você está, você vai utilizar tensões aplicadas, porque esse é um teste de SSC, então esse é um teste onde você quer ver a fragilização, e a fragilização precisa ter o meio úmido, o hidrogênio gerado pelo H2S e a tensão aplicada, para você ver se o seu material tem uma característica que seria resistente ou não à fragilização, tá? Então, esses testes são todos feitos conforme as TMs, então a gente tem o TM 316, 077, né? Que você vai ver para os testes para SSC. Você também pode fazer o teste para atender a todas as condições. Esse aqui, para todas as condições, esses são, em geral, aqueles que vão entrar para lá os ballots, e esse é o teste SSC, mas você também pode ter recomendações de teste de HIC e do Stepwise, conforme outras TMs, né? Essas aqui são a TM 0177, 0316, e essa aqui é a TM 0284. Nesse teste aqui do HIC, é aquele teste onde você não coloca tensão, você coloca lá no banho, né? Então tá lá, ó, no apply stress, e você vai depois qualificar o material em função dele ter criado os danos ou não, tá? Então isso aí são os testes que são feitos para você no caso de não ter a sua condição não estar listada aqui, ou você faz testes específicos para o seu projeto, ou você faz testes conforme o que a norma determina para valer para a severidade máxima, que é a severidade 3, e esses aqui são, então, por exemplo, um camarada que está vendendo um produto, ele vai vender um produto que vai atender vários poços diferentes em várias condições, ele vai tender a fazer esse teste, porque ele vai dizer que está atendendo a todas as regiões em termos de severidade. Ou ele pode fazer testes específicos conforme projetos específicos, vai trabalhar num determinado poço com uma determinada concentração de CO2, H2S. Então, aqui a gente vai trabalhar justamente para usar pré-qualificadas ou qualificadas, tá? E aí a gente vai para a ISO 15156, parte 3, que são as ligas resistentes à corrosão. E aí, na questão da liga resistente à corrosão, quando eu estou falando de liga resistente à corrosão, então eu estou falando lá dos aços inoxidáveis, né? Ou as ligas de níquel e tal, que tem uma passivação. Aí, o que acontece? Aquela coisa do pH, ela não é tão determinante, porque o material, se você for ver lá atrás, botou muito CO2, acidificou muito, a solução é você botar um aço inox, né? Agora, o aço inox, ele não pode ter uma ruptura
daquele filme protetor. Então, quando a gente pega e observa a seleção de materiais para ligas resistentes à corrosão, eu vejo que eu não trabalho com nenhuma sobreespessura de corrosão, então não pode corroer, mas eu tenho que lembrar que só vai fragilizar se corroer. Se não corroer, não tem como o hidrogênio entrar. Então, o hidrogênio que entra é o hidrogênio proveniente do processo corrosivo que não conseguiu evoluir na forma de H2 e ele está ali por conta do H2S, ele vai criar uma condição crescente de penetração de hidrogênio no material. Mas nos aços inoxidáveis, eu posso não ter nenhuma corrosão. Aliás, é isso, eu não posso ter uma corrosão. No aço inoxidável, quando eu tenho uma corrosão, a coisa começa a complicar. E eu vou ter corrosão quando? Eu vou ter corrosão quando eu trabalhar fora da faixa de passivação. E eu trabalho fora da faixa de passivação ou quando o meu ambiente se modifica, né? Ou quando eu tenho variações de temperatura, variações da quantidade de cloretos, e aí eu vou vendo que as minhas curvas de polarização, que mostram a minha passivação, elas são extremamente afetadas pela quantidade de cloretos, pela temperatura, pelo pH. Mas eu vejo que o PREN, que é justamente a resistência do material à formação de pits, que é onde eu estou saindo aqui da minha condição de passividade, isso tudo é alterado e são justamente essas condições que a gente vai ver que são fortemente controladas pela ISO 15156, parte 3 de inox. É óbvio que existem algumas condições onde o pessoal não pensou muito bem e tinha H2S, mas era, por exemplo, aqui um impelidor de um compressor de gás. E um impelidor, ele tem processo de erosão também, né? Então, é aquele negócio, se eu tenho erosão, eu não deixo o meu filme muito bom. Então, se eu tenho um processo de erosão e eu tenho H2S, né? Mesmo que sejam traços de H2S, o que acontece é que eu posso ter a fragilização, tá? Então, a fragilização pelo hidrogênio aconteceu nesse compressor, né? Porque ele não era um material resistente ao H2S. Por quê? Porque o pessoal pensou, não, é inoxidável, não preciso que ele tenha essa resistência, mas pensou errado, porque aqui nessa condição de erosão, eu preciso ter materiais especiais. E esses materiais que trabalham com erosão, eu preciso sempre que ele, mesmo que eu tenha traços de H2S, eu preciso que ele seja resistente ao H2S. E aí vem, nessa parte 3 da norma, os materiais propostos já são ligas resistentes à corrosão, eles são suscetíveis a danos diferentes dos danos que eram da parte 2. Então, enquanto na parte 2 tinha lá o HIC, o Stepwise, aqui não tem mais. Aqui continua tendo o SSC, que é o fenômeno de fragilização, mas eu tenho principalmente fenômenos de corrosão sob tensão e essa fragilização induzida por ação galvânica, porque muitas vezes eu tenho materiais resistentes à corrosão em contato com materiais que não são resistentes à corrosão, ou seja, aços carbono em contato com materiais inoxidáveis ou ligas de níquel. E isso aí é um ponto que eu preciso realmente ter bastante cuidado, porque aqui eu posso ter problemas bem graves, visto que no meu ambiente eu tenho H2S e qualquer hidrogênio sendo gerado, ele pode fragilizar bastante o material. Aí, de novo, para a parte 3, eu tenho quais são os fatores que afetam, e a gente vê que são os mesmos fatores que afetam a parte 2, em termos de composição química, tratamentos, as microestruturas, mas além disso eu também tenho o fator Pitching Resistant Equivalent Number, que é o dado pela composição química, e também essa coisa dos efeitos galvânicos, que eu tenho que prestar bastante atenção. E nesse caso aqui, está mostrando que para alguns tipos de materiais, para alguns tipos de grupos de ligas resistentes à corrosão, que são os CRAs, que são os aços inox austeníticos, os aços superausteníticos, as ligas de níquel do tipo solução sólida,
que são o Inconel 625 e tal, as ligas inoxidáveis ferríticas ou martensíticas, me mostra qual é o potencial de trincamento no meio com H2S em relação a eu ter a fragilização pelo hidrogênio, a corrosão sob tensão ou os fenômenos de trincamento assistido por uma ação galvânica, tá? Então, ele mostra lá, os ácidos inox austeníticos, eu tenho, secundário o SSC, a menos que ele esteja encruado. Ele é muito mais provável que eu tenha, né, o mecanismo é primário aqui, eu tenha o mecanismo de corrosão sob tensão mesmo. Assim, então, eu tenho corrosão sob tensão para esses materiais que são mais macios, que são os austeníticos, os superausteníticos e as ligas de níquel solução sólida, e você vê que nos materiais que se fragilizam, que são os ferríticos e martensíticos, o mecanismo primário já passa a ser o de fragilização, né? que é o de corrosão sob tensão pelo sulfeto. Tá? E aí você vai vendo que os tipos de materiais eles vão ter que ter diferentes características. E a gente vai ver, então, que as minhas listas de materiais pré-qualificados, elas já vão depender... Primeiro, eu tenho aquela coisa do histórico, tá? Eu também tenho que componentes que tenham aquele bom histórico de utilização, eles vão ter critérios próprios, mas eu vou ver também que para cada tipo de material, então isso aqui é uma tabelinha que mostra o material e qual a tabela que eu tenho que procurar dentro da norma que vai me dizer os limites de uso desse material. Então, aço inox austenítico, superausteníticas, níquel, inox ferrítico, martensítico, duplex, endurecíveis por precipitação de níquel ou de inox, ligas de cobalto, ligas de titânio. Então, para cada um dos diferentes materiais, vai me dar uma região aqui da norma que vai me dizer todos os requisitos. E esses requisitos, eles dependem se eu estou falando de um determinado componente. Então, aqui, por exemplo, esses aqui são requisitos que a gente vai ver aí, vão servir para qualquer componente. Mas eu posso ter requisitos específicos para árvores de Natal, posso ter requisitos específicos para downhole, requisitos específicos para instrumentos. Por quê? Porque em cada uma dessas condições eu posso ter materiais que são utilizados de forma diferente e que podem ser utilizados para cumprir funções diferentes. Então, eu posso ter materiais que têm um histórico de uso diferentes, e para esses, então, eu vou criar requisitos diferentes. E o que a gente vai ver é que agora, né, então eu peguei aquela tabela A2, que era dos ácidos inoxidáveis austeníticos, que mostram os limites de uso para qualquer equipamento, e aí eu vou ver que aqui está o material, aqui me mostra a faixa de temperaturas, na verdade aqui é a temperatura máxima, aqui me mostra a pressão parcial de H2S máxima que eu posso ter, me mostra como é em relação à quantidade de cloretos, me mostra o pH, se o material é resistente ao enxofre aqui, uma condição específica, e aí ele vai me dizer, olha, os ácidos inoxidáveis austeníticos podem trabalhar em temperaturas de até 60 graus, desde que a sua pressão parcial de H2S seja no máximo 15 PSI ou 100 kPa, independente da quantidade de cloretos que tiver e independente do pH. Isso por quê? Porque esses materiais aqui, eles tiveram esse histórico de uso. E se a gente for ver, o que vai influenciar realmente aqui nos meus limites de uso? O que vai influenciar são justamente aqueles fatores que afetam a minha passividade, né? Temperaturas, cloretos, pressão parcial, pH. Então, os limites de uso, eles estão justamente relacionados àquelas condições onde o material pode perder a passivação e pode sofrer um processo corrosivo. E aí, estão mostrando lá. Esse aqui, por exemplo, é a mesma tabela que eu mostrei. Essa aqui são os dados históricos.
mas na hora que o pessoal pega um determinado material e faz os ballots com ligas específicas, testes em condições específicas, ele agora mostra apenas o que serve. Então, ele diz assim, olha, até 60 graus, eu posso, para o 316L, que é esse grau aqui, eu posso ter uma pressão parcial aqui de até 145 PSI, desde que o meu cloreto máximo seja 50.000 ppm, né? Para um pH acima de 4,5. Isso porque ele fez o ballot aqui, ele fez o teste em laboratório e viu que isso aqui serviu. Então, essa foi uma condição que foi testada e aprovada pelos ballots, tá? Com ligas específicas e os testes em condições específicas. E aí, além disso, aqui embaixo nessa tabela me mostra o seguinte, que eu vou ter várias condições específicas que eu tenho que trabalhar. Então, todos os materiais, para cada tipo de liga, vai ter a recomendação de tratamento térmico, dureza, conformação mecânica ou qualquer outra característica ligada com a resistência ao hidrogênio. Então, por exemplo, para um ácido inox austenítico, que era aquele, ele diz, olha, o material tem que estar em solução sólida, na verdade, com tratamento de solubilização. Ou pode estar com tratamento de estabilização também, mas ele tem que ser livre de qualquer trabalho a frio cuja intenção tenha sido aumentar a propriedade mecânica. Isso é porque, não, então será que se usinar o material e tiver um encruamentozinho na superfície? Não, ele não foi feito para aumentar a resistência, então ele tá atendendo. E ele tem que ter uma dureza máxima de 22 ROC-UC. Então, está mostrando aqui. E está mostrando em que outras condições, né, você pode ter para outros materiais e outras ligas que foram testadas. Essa tabela, ela é feita diferente. Por exemplo, se eu tenho um ácido inox martensítico, porque um ácido inox martensítico, ele pode precisar, muitas vezes, ter um duplo revenimento. Então, se ele tiver um duplo revenimento, ele tem... Aqui, o material tem que estar mostrando, olha, esse aqui que é o CA15, que seria um fundido, ou um CA6NM, que também é fundido, mas eu tenho aqui o F6NM, que é forjado, por exemplo, ele dá lá que, por exemplo, esse aqui pode ter no máximo 22 ROC-UC com essas condições de tratamento térmico. O F6NM, ele pode ter no máximo 23 ROC-UC com essas condições de revenimento. Então, ele vai dando características específicas para cada tipo de material para atender dentro daqueles limites de operação. Então, e a questão de soldagem? Também existe um tópico que mostra o que você tem que cuidar, por exemplo, quando você está soldando um ácido inox austenítico, o que você tem que cuidar quando você está soldando um ácido inox martensítico. Então, para cada liga, existe uma recomendação de soldagem relacionada com o que seria a resistência do material ao hidrogênio, e cada um tem uma diferente, né? O austenítico, o martensítico, o duplex. E se você agora quiser fazer os testes no seu material, de novo, você vai utilizar o material dentro de uma lista que já foi consagradamente utilizada, ou uma lista que foi testada e foi aprovada. Agora, se o seu material está numa condição diferente, ou se o seu ambiente está numa condição diferente, talvez você precise testar. E os testes que ele vai mostrando são todos testes conforme a 0177, e ele vai mostrando os diferentes níveis que você tem, quais são os fatores ambientais que você deve utilizar para cada tipo de liga. Então, se você quiser testar especificamente para você atender ou a um projeto ou colocar na lista, tá? Então, 12h30, a gente chegou aqui ao final, né? Praticamente, mostrando que, então, o H2S precisa da água para criar uma condição mais agressiva, que é uma condição mais ácida. E a gente precisa que exista a corrosão para que o material sofra um efeito da fragilização causada pelo H2S. E a fragilização é causada pelo H2S de que forma? Quando tem a corrosão,
aquele hidrogênio que é gerado na corrosão, ele não consegue evoluir e ele fica na superfície. Então, o H2S tem esse efeito dramático de aumentar a concentração de hidrogênio na superfície do material e o material sofreu um forte carregamento com hidrogênio. Então, primeiro precisa corroer para depois o material ter o hidrogênio penetrando e aí esse hidrogênio causar vários danos. Os danos por corrosão, obviamente, dependem do tipo de material. Eu posso ter ácidos carbono e baixa liga que sofrem corrosão por vários motivos. Se sofrer corrosão, se o material tem uma taxa de corrosão e tem o H2S, mesmo que um pouquinho, eu tenho que começar a me preocupar dos materiais serem resistentes ao H2S. No caso específico dos ácidos carbono e baixa liga, eu tenho que ter durezas controladas para evitar essa corrosão sob tensão pelo sulfeto. Eu tenho que ter materiais que tenham uma limpeza boa para que eles não tenham sítios de aprisionamento de hidrogênio que possam causar o HIC, o SOIC ou esse stepwise. Isso para os ácidos carbono e baixa liga. Para os ácidos inoxidáveis, eu também me preocupo com a questão da fragilização pelo hidrogênio, então eu também tenho que me preocupar com essa corrosão sob tensão pelo sulfeto, mas agora eu estou mais preocupado com todos os fatores que vão ter quebra de filme, quebra de passivação e que podem me dar processos de corrosão sob tensão, né? Isso por quê? Porque na hora que você tem a quebra do filme, naturalmente, aquele processo corrosivo localizado com geração de hidrogênio faz o material ter fragilizações e você vai tendo o trincamento, a propagação de trincas aqui pela corrosão sob tensão nos inoxidáveis. E aí eu tenho também essa coisa dos inoxidáveis causarem danos dramáticos quando conectados em aço carbono, se você tiver com um ambiente com H2S, tá? E aí a gente vê, né? Bom, o que a gente tem que pensar? Vai corroer? Que tipo de material eu estou falando? Que tipo de ambiente eu tenho? Agora, se a taxa de corrosão for alta e tiver muita evolução de hidrogênio, eu tenho que tomar muito cuidado. E aí o material realmente vai ter que ser muito pouco suscetível a formar os danos. E cada tipo de dano depende do tipo de material, e eu tenho, então, que selecionar materiais que tenham características metalúrgicas adequadas para trabalhar nesses ambientes carregados de hidrogênio, tá? E aí a gente chega ao final dizendo aí que realmente quando a gente está pensando no H2S, a gente está pensando em duas condições específicas. A gente está pensando na corrosão do material e a gente está pensando na fragilização que é causada pela entrada do hidrogênio.